eu vou falar sobre a experiência de gravar esse filme Passarim e também a decisão da gente colocar esses bastidores aqui no canal Knife Media. Eu acho que é muito importante o diretor ou produtor ele mostrar como que é feito esse processo de captação de imagem e de direcionamento dentro do projeto. Então, como a gente fez essa captação aqui na Morada do Sol, e eu já postei um vídeo só mostrando como foi lá os diálogos, a gente começando lá na casa de uma senhora e o pessoal se arrumando, né? Danilo se arrumando, Cris, o Vitinho e o Carlinhos se arrumando ali, arrumando as coisas, e a gente depois ali fez o quê? Pegou as coisas e foi para a locação que a gente iria gravar essas cenas do filme Passarim. Tá? O filme Passarim, para quem não sabe, é um filme que conta aí a história, uma trajetória de um clown que ele sai das comunidades fazendo apresentações e inspirando as pessoas, tá? Então tem várias coisas, vários elementos nesse filme que são realmente muito poéticos, que retratam muito bem o lado artístico, que é uma coisa assim, justamente do que a gente fez nesse filme, que foi fazer um filme guerrilha, né? Sem apoio nenhum. Esse filme é resultado aí de uma conclusão de curso do Danilo, que interpretou o personagem principal, que é o Passarim, e ele também escreveu o roteiro e dirigiu esse filme. Então, foram várias coisas para se chegar nesse resultado. Não adianta você começar alguma coisa pensando já grande. Eu quero fazer um filme igual àquele. Cara, pense primeiro no ponto de vista do que você entende mais. O que você entende mais é do lugar que você vive e também das coisas que você gosta. Nesse caso aqui, Danilo, ele sempre foi aí ligado a esse mundo de circo, de cantar, dessas coisas. Então, desse universo ele entende muito. Então, foi dentro desse universo que ele começou a criar essa história. Essa história ela foi criada totalmente do zero e ela foi se desenvolvendo e crescendo. Eu costumo dizer que para você criar uma história, você não pode pegar, como eu disse, querer fazer uma coisa já pensando em algo grande. Você tem que pensar nos pequenos fragmentos que a obra pode entregar, tá? E eu olhando esse vídeo que está passando aí, a gente tem várias coisas que nós podemos aqui comentar e falar sobre, que é aí toda a movimentação de todos envolvidos, que é ali a Cris captando com uma câmera, né? Eu, Rodrigo Alessander, captando com outra câmera, e está ali o Passarim fazendo a sua cena. Tem ali o garoto também captando o áudio e o Vitinho e o Carlinhos na cena fazendo ali a sua interpretação. Então, nesse aspecto aqui, o filme ele é uma cena que a gente fez debaixo de muito sol, cara. Então foi uma dificuldade muito grande de se gravar, porque a gente ficou praticamente a tarde toda até a noite gravando aqui nessa localidade da Morada do Sol, em Santa Maria da Vitória, tá? Então é um projeto que ele traz muito da nossa cidade, da nossa cultura, porque ali as pessoas que moram ali, elas vivem essa realidade. E a gente trouxe um pouco de magia, que foi o Passarim chegando ali naquela comunidade, como se ali aqueles dois personagens, o Vitinho e o Carlinhos, fossem ali moradores daquele lugar, e um palhaço chegando ali e trazendo essa coisa diferente, né? Essa magia que tem o circo, os palhaços, os clowns.
que é trazer realmente alegria para as pessoas. Assim, na nossa captação, a gente primeiro fez uma captação que foi ele chegando de carroça, que na cena anterior ele teria perdido o ônibus e fez o quê? Ele pegou e conseguiu uma carroça para vir para a comunidade, ele veio de carroça. Então, essa dificuldade que a gente tem e a gente tem que colocar no filme, na obra que você tem que fazer, é sempre o personagem ele vai estar em alguma dificuldade porque ele vai tentar alguma coisa e não vai dar certo, vai tentar outra e não vai dar certo. Então ele vai fazendo essa de errar muito e conseguir chegar ao ponto que ele estava tentando, tá? Falando dos aspectos técnicos aqui, a gente gravou numa câmera super simples, uma câmera já bem antiga, né? Eu acho que é de 2010, que foi a 60D. E a Cris está ali pegando uma câmera que é a câmera 70D. É um pouco mais nova que a 60D, mas não é tão mais nova. É mais ou menos ali compatível com as duas, é mais ou menos a mesma ciência de cor e tal. Como a gente captou quase que na mesma câmera, a gente decidiu colocar uma ciência de cor que for uma ciência de cor neutra, para ficar mais ou menos na mesma tonalidade de cor. E o que a gente fez na pós foi igualar aquilo ali, né? Já que a 70D ela tem um pouquinho mais de qualidade, mas não tanto. E as lentes elas também são um pouco diferentes. Eu estava gravando aqui com umas 50 milímetros, né? É uma lente aí mais ou menos do kit, tá? A gente usa tripé porque, cara, pensa só, a maioria das pessoas, quando a diferença de se gravar em um celular e em uma câmera é principalmente a lente, porque a lente ela vai te entregar aquele desfoque que o celular não consegue entregar de forma natural. As pessoas acham que alguns celulares aí entregam um desfoque, mas aquele desfoque ele não é verdadeiro, não é um desfoque natural. E a gente tem também a questão de ter mais profissionalismo nas nossas captações, é captar com um áudio, né, um gravador, para pegar bem as falas dos personagens ali de perto, tá? A gente fez aí mais ou menos os enquadramentos bem próximos para a gente ter essa qualidade de captação de imagem. A gente pega essa ideia de colocar no tripé porque nós temos ali algo parado. Quando você grava no celular que ele não tem estabilização, e mesmo que tenha estabilização, você com a câmera na mão, você dá outra sensação para as pessoas sobre isso, tá? Então, quando você pega e faz isso, você tende a mostrar para as pessoas que ali é uma cena parada. Eu sempre recomendo vocês gravarem no tripé, porque na pós-produção vocês conseguem aí colocar um movimento de câmera, né? Como se fosse fazendo um movimento que estivesse na mão. Então você tem aí uma estabilização bem melhor, tá? Então aqui nessa cena, cara, essa movimentação eu pego aqui fico posicionando o microfone onde o menino ele poderia colocar esse microfone ali. A gente tem a Cris, aquele negócio que vocês estão vendo ali, ele é um filtro de luz, né, que a Cris está ali, é um filtro de luz para poder filtrar essa luz e não bater tanta luz na lente, tá? Então ela vai ficar uma luz mais suave, né? A gente pode usar ela tanto no ator como também ali daquela forma que ela está usando, que é simplesmente pegar e fazer essa difusão de luz, né, para ficar uma luz mais suave, perto da câmera, tá? Aqui nesses bastidores aqui, a gente quer mostrar principalmente
isso aqui que a gente tem, tá? Então esse lugar ele é bem aberto. Na outra gravação que eu coloquei, a gente viu que passou muitos carros e demorou muito, tá? Então o outro vídeo ele foi mais para as pessoas que querem mesmo ver ali, assistir, sentar e assistir ali a produção mais ou menos quase que na íntegra, né? Teve coisas que a gente gravou ali que não foi mostrado, né? Mas a maioria das coisas a gente ficou mais ou menos naquele tempo ali. Se for pegar todos os tempos aí, mais ou menos a gente ficou aí, eu não sei que hora foi, mais ou menos que a gente chegou nessa locação, né? Eu sei que chegou bem cedo, né? Não sei se foi 2 horas, aí foi o carro que passou, tá? As pessoas passam e a gente tem que tá parando para chamar a atenção das pessoas. Tem algumas pessoas que estavam assistindo aqui, né? A gente gravando. Então, quando você vai gravar em um local público, se você não fechar esse local e tiver pessoas para controlar esse fluxo de pessoas que passa na cena e não fechar a rua, vai ter sempre isso de você estar parando para poder controlar esse fluxo de pessoa que está na cena, tá? Então, isso é muito importante, cara. Você conseguir ter uma pessoa que, principalmente, controle as pessoas que estão ali por perto para pedir para que elas não conversem, para não sair nas gravações, tá? Se essa for a intenção de não ter isso, também ter essa pessoa que controle, que está controlando ali as pessoas para não conversar, para não sair nas gravações, e também controlar os veículos que passam ali. Se você tira um alvará, no caso aqui a gente não tirou o alvará para poder fazer essas gravações, a gente simplesmente foi lá e gravou. Como era uma rua, a gente foi lá e gravou, tá? Então sempre tem carro passando nesses locais, não tem como você controlar isso, né? Uma rua pública, você só pode controlar essa rua se você tirar um alvará e fechar realmente a rua para você conseguir gravar de forma mais tranquila, tá? Se não for assim, você não vai conseguir ter esse controle total. Ainda tem outros fatores que pode modificar muito a gravação, que é o fator da luz, tá? A luz, ela pode estar aí, por exemplo, a gente está gravando aí a cena, aí o personagem veio, a gente gravou, aí ele está falando ali a fala dele, Carlinhos, olha, um palhaço de verdade, e aí Danilo começa a fazer ali a sua cena, né? E os meninos fez sua cena e deu a sua fala. Então a gente está numa luz aqui. Daqui a pouco, se tivesse nuvens no céu, poderia dar uma diferença, porque a nuvem poderia tampar o sol e daria outra luminosidade para a cena. Então já ficaria diferente uma cena da outra. Como nesse dia aqui, a gente tinha uma cena que o sol ele estava ali bem aberto e as nuvens elas estavam bem distantes, a gente não teve tanta dificuldade. Ali a gente dá uma orientação para o ator de sentar na bicicleta, né? Apesar do diretor estar ali, que é o Danilo, mas quando a gente está aqui na produção, a gente olha também algumas coisas que podem dar certo e dar essa ideia para direcionar o ator sobre o que ele deve fazer, tá? Não é uma coisa que deve ser feita sempre mais para modificar tanto a cena, mas eu acho que é bastante válido quando você vê alguma coisa que pode acrescentar na cena e você está ali, você pode dar essa ideia, tá? Então a gente tem a cena, ela de um ponto até a outra. Você vai marcar ali pro personagem. Eu tinha marcado ali no chão, colocado um graveto para o ator ver aonde é que ele tem que parar. Porque onde ele parar é aonde eu vou captar a cena a cena ela tá gravando.
Enquanto eu tô gravando ali os dois personagens, que é o Carlinhos e o Vitinho, a Cris está gravando o passarinho ali com a câmera na mão, tá? Ela fez essa captação ali ao mesmo tempo que os personagens vêm e até o local que eu tinha marcado e vai andar. E aí a gente vai ter esses cortes lá na edição, tá? Então, como a gente faz esse planejamento para dar certo? A gente já pensa na edição, tá? Então, por isso que é importantíssimo você ter um pré-planejamento, tá? E aí você sempre tem que estar orientando as pessoas para, eu quero captar esse áudio daqui, eu tenho que direcionar quem está fazendo a captação de áudio se ele não tiver experiência. Se ele tiver experiência, ele vai saber o lugar que ele vai ficar. Então já vai ser uma preocupação a menos que a gente vai ter, tá? Então, como esse filme ele foi feito basicamente na guerrilha, para quem não sabe o que é guerrilha, é quando você vai fazer um filme e não tem recurso para fazer e você tá com vontade de fazer e você vai fazer, né? Vai chamar as pessoas e você vai conseguir pessoas até ali mesmo no lugar que você vai gravar. Chama alguma pessoa, ela vai te ajudar, né? A gente não tinha uma pessoa que ia captar o áudio e a gente chamou esse garoto aí, ele, cara, abraçou a ideia e foi fazer com a gente essa captação de áudio, tá? Claro, você tem que dar uma orientação para essa pessoa que não tem experiência e vai começar a falar com ele, tá? Aí, se ele errar alguma coisa, você vai e com muita calma e fala com ele, pô, tu tá captando bacana, e vai dar a orientação certa para que ele se direcione e se motive a continuar ali gravando o áudio com a gente, tá? Ali também teve outro garoto que a gente chamou na hora, que foi o garoto que estava segurando ali aquele filtro de luz para Cris, tá? Então esse também foi uma pessoa que a gente chamou ali na hora. Então o cara se dispôs a ficar ali, cara, foi realmente incrível esse filme, porque foi muita gente ajudando, porque se não fosse esse filme, realmente ele não aconteceria. Tem essa menina que ela tá captando as imagens que você tá vendo, ali eu consertei alguma coisa, vi alguma coisa no ator e fui limpar, então sempre tem que ter esse cuidado, né? No caso, quando a gente vê isso aqui, quando é uma produção que ela é pensada e com recurso, a gente já contrata essas pessoas que vai fazer maquiagem, aí ela vai ficar de olho no ator, se ele suou, se ele borrou a maquiagem, se fez alguma coisa. Então o maquiador ele vai ali consertar, ele vai ficar ali na gravação para poder consertar aquilo ali, né? Maquiar de novo, passar um pó, uma base, consertar aquela maquiagem que ele viu que tá diferente do que estava anteriormente na cena que a gente tinha feito, tá? Como que a equipe ela tá bem reduzida, a gente foi realmente na guerrilha, que é isso, chamar as pessoas para poder fazer o filme assim, na vontade mesmo. Então a gente tem que se atentar muito a isso, tá? Então, cara, é dessa forma que a gente faz o filme acontecer. Aqui nessa localidade a gente gravou 2 dias. Esse dia que foi o dia que a gente gravou mais ou menos algumas cenas foi bem nesse plano aí que tá bem aberto, né? Foi primeiro o passarinho vindo, chegando de carroça, descendo da carroça, e depois ele começa a fazer aí um malabarismo com a sombrinha, e aí os meninos chegam e falam ali, não, passarinho, olha Carlinhos, um passarinho um palhaço de verdade. E aí eles começam a fazer uma amizade ali. Depois eles vão para outro local ali, que já é um outro vídeo que eu vou mostrar de bastidores também, tá? Ali a gente vê quem tá vindo é o Zacarias, né? Que ele fez o cara que estava conduzindo a carroça, tá? E a gente fez toda essa
preparação ali mais ou menos na hora, porque a gente foi mais ou menos no freestyle, que fala, né? Freestyle, que é a gente improvisar bastante, tá? E ali eu estou fazendo a captação de baixo para cima, que é o passarinho ele girando a sua sombrinha, tá? Então essas cenas aqui eu pensei na hora, então é um trabalho de fotografia que a gente tem de fazer, pensar na luz, pensar nos enquadramentos, pensar na movimentação da câmera. Então tudo isso é um trabalho de quem faz a produção, a direção de fotografia, tá? Então cada pessoa é responsável por uma coisa, mas como é uma equipe bem reduzida aqui e é um filme de guerrilha, às vezes uma pessoa ela vai acumular várias funções dentro do set de gravação, tá? Se vocês não sabem, set de gravação é isso aqui que a gente está, seja num lugar fechado, locado que a gente fez ali, ou então com mais dificuldade, que é gravar na rua. Na rua é a coisa mais difícil de gravar, porque você não tem controle de nada, é um caos total, porque são vários fatores, como eu já disse, que podem atrapalhar essa gravação, seja iluminação, seja carro passando, seja pessoas conversando, seja uma poeira que vai cair na câmera e vai sujar a lente da câmera, seja aí pessoas que você vai ter que chamar para poder ajudar ali na hora, né, como é guerrilha. E também teve aqui, a gente pegou essa bicicleta que estava uma outra bicicleta, e aí eu tinha dado a ideia para Danilo, falei, Danilo, essa bicicleta que eu acho que ela é mais velha, ela tem mais a ver aí com a proposta do personagem, que é uma coisa mais humilde, né? A outra bicicleta é uma bicicleta branca e ela iria passar outra sensação. E aí, como essa bicicleta aqui é uma bicicleta da cor preta, ela tem uma neutralidade melhor também para poder gravar e passar essa sensação que a gente queria. Ali passou, tinha acabado de passar outro carro, né? E aí a Cris está fazendo a captação do que a gente quer, que é o passarinho ele se apresentando ali para o Vitinho e o Carlinhos, que são duas crianças dessa comunidade da Morada do Sol, que faz esse encontro dele com o passarinho, né? Então a gente tem essa ideia de poder fazer essa ligação de planejamento. Um filme, ele, como eu estava dizendo, e eu vou começar a falar agora sobre como é que você tem a ideia para fazer um filme, né? Nesse caso aqui, o Danilo, ele contou um pouco para mim como foi o processo dele, que foi simplesmente ele queria fazer uma coisa, né? E aí a ideia foi amadurecendo e ela não foi pensada já, eu quero fazer um filme parecido com aquele. Claro que você tem que pegar as referências, mas você tem que partir de um ponto, quer dizer, assim, como eu penso que um filme ele deve ser construído. Você deve partir de um ponto que você pega aí uma cena, ou seja, uma situação, né, que você quer fazer, e aí essa situação ela vai se desdobrar em algumas coisas. Você também pode pegar uma imagem, né, e a partir dessa imagem você pode criar um filme a partir dessa imagem. Eu também tenho uma ideia de que você dando continuidade do e se tem essa cena acontecendo assim, e se isso acontecesse? Ele vai para esse lugar, e se isso acontecesse? Isso vai para outro lugar. Então você tem que pensar nas possibilidades que sejam mais interessantes para um lado ser mais cinematográfico, ser mais consequente para as cenas que você quer passar esse tipo de ideia, tá? Então ali você pode ver que, cara, demora muito tempo para poder fazer a cena. Não é só chegar, meu Deus, gravo aqui e tal. Não, você tem que pensar como que vai fazer a cena.
Então a gente repete algumas vezes essas ideias aqui, né? Ali a gente vai repetir a cena ali e a gente marca os lugares, né? Sempre a gente está marcando os lugares porque os lugares que a gente quer que o personagem chegue até aquele lugar e a câmera ela tá focando naquele lugar. Então, como vocês têm essa ideia de que as cenas elas vão ser assim, sim, você pode chegar, né? Uma das maneiras que você pode fazer é fazer o roteiro, que é o mais correto, você pegar e fazer um roteiro no formato master, né? E aí você vai ter aquele roteiro para você usar como guia, mas ele não é definitivo, cara. Ele pode ser definitivo? Pode ser definitivo, você vai tentar fazer ele até ele chegar naquele ponto que você quer, seja nas falas dos atores, seja ali na fase do enquadramento, seja na fase da movimentação de câmera, você pode chegar e tentar fazer aquilo ali. Outra maneira também que eu acho muito mais fácil de você chegar no set já com ele pronto é você fazer um storyboard. O meu primeiro filme, que foi Inesperada, eu fiz o storyboard e esse storyboard ele me ajudou bastante porque eu tive os enquadramentos certos para poder gravar ali lá em 2016 e consegui um resultado muito bom porque eu não tinha experiência em quadrinhos. Então o que eu tinha de melhor era representar o filme em quadrinhos. Então eu fiz o storyboard que é mais próximo dos quadrinhos e transmiti a ideia que a menina tinha chegado para mim, né, lá em 2016, que era fazer aquele filme de uma garota que tinha ficado grávida na adolescência e o pai expulsou de casa. Então eu peguei aquela ideia e transferi ela para um storyboard. Aqui o Danilo, a gente gravou, ele ia falando o que tinha no roteiro que ele tinha feito, né? O roteiro que ele tinha feito foi escrito, não foi em storyboard. Então tinha muito mais liberdade para poder criar, né? Ele ia falando como eram as cenas e aí também eu, como estava na produção, a gente foi dando algumas ideias para ele sobre as gravações, sobre os enquadramentos, como eu estava fazendo a direção de fotografia. Tudo que a gente pensa no filme tem sempre uma intenção, tá? Como eu já tinha dito anteriormente. Então, como a gente tem essa ideia de fazer sempre as cenas várias vezes, eu sempre tenho isso, né? Porque eu já passei por algumas coisas que foi, cara, eu deveria ter gravado essa cena de uma forma, talvez nesse ângulo, para mim poder ter outra possibilidade. Eu poderia ter repetido mais uma vez para ficar melhor. Talvez a primeira vez que a gente grave essa cena, né, ele vindo com a bicicleta, já fique bom, mas a gente pode repetir, tem um tempo para repetir, cara, a gente vai repetir, né? Aí quando a gente tem umas cenas que a gente aqui tá aprendendo, né? A gente está aprendendo, na verdade é essa. Aqui eu estava aprendendo a fazer as coisas. E como no meu primeiro filme lá, eu também estava aprendendo, mas eu encarei como se eu já tivesse essa experiência, porque, cara, uma coisa é certa, se você tem confiança em você e pega toda a sua bagagem para poder aplicar em alguma coisa, você sempre vai estar à frente do que você quer fazer. E você vai entregar um trabalho muito melhor porque você está com aquela confiança. Apesar de que, como eu disse, você tem que fazer algumas coisas que ela tem que iniciar pequeno e ir crescendo, tá? Então a ideia aqui era aquele roteiro que o Danilo tinha passado. Mas aí a gente grava e vê como tá saindo. Aqui foi muito laboratório, porque eu estava gravando a primeira vez assim, cara, sendo aí diretor de fotografia. Eu tinha feito o Inesperada, também foi sozinho, né? Eu praticamente dirigi o filme sozinho e teve algumas ideias sim das meninas lá no Inesperada,
Aqui tinha sempre o direcionamento do diretor, que era o Danilo, tá? Mas ele me deu total liberdade para mim fazer a direção de fotografia aqui, pegar os enquadramentos que eu queria nessa locação, né? E a gente tem essa ideia de que nós poderíamos pegar muito bem todos esses takes, de maneira que a gente tivesse muita margem para poder editar o filme, tá? Quanto mais captação você fizer e tiver esse tempo para poder fazer, né, melhor o filme vai ter. Quanto mais você demorar em uma etapa, menos você vai demorar em outra etapa. Esse filme aqui, ele praticamente não teve quase planejamento, né? Porque não teve reunião de pré-produção, né? Não teve reunião de preparação, né? Que é o ensaio, tá? Não. Ele foi feito ensaiado tudo na hora, né? E foi tentando fazer esse filme ali na hora e foi aos trancos e barrancos, e o filme realmente ele se concretizou, tá? Às vezes essas produções, elas dão muitos problemas. Esse filme aqui, o único problema que ele deu foi que a gente gravou numa escola, né? E nessa escola a gente fez a captação ali dos dois personagens, que era o Carlinhos e era outro personagem que não era o Vitinho, tá? E aí esse outro personagem ele gravou ali na escola, e o que aconteceu? Depois teve que cortar essa cena porque o personagem que era ali como se fosse o irmão do Carlinhos, ele não pôde gravar aqui nessa locação. Então o Danilo meio que descartou essas gravações para o corte final do filme. Então eles já vieram ali já como é que se diz? Da escola, o Vitinho e Carlinhos, o Vitinho que substituiu o garoto que gravou lá na escola, tá? Eu vou colocar as gravações da escola também, talvez, para vocês, e mostrar um pouco dos bastidores lá, né? A parte que não foi para o filme final, tá? Essas partes que a gente está mostrando aqui, todas elas foram para o corte final do filme, tá? Então tem algumas coisas no filme que a gente foi lá para a curadoria, quando o Danilo foi apresentar o filme lá na apresentação final, né, no TCC dele, que era o filme, lá na UFOB, algumas coisas elas foram questionadas, e na época eu tinha consciência do que era aquilo, tá? Que eu estava colocando nas edições, no filme. Mas eu não sou explicar, e talvez eu não lembro se eu não quis falar sobre isso, né? Então tem algumas coisas que a gente deve fazer muito no filme, mostrar ambientação, cara. Se você mostrar muita ambientação, as pessoas elas vão olhar, vão memorizar e vão ter aquela consciência de onde os personagens estão fazendo as cenas, tá? Então você pode fazer o que você quer fazer, mas ter essa consciência, colocar essa consciência na cabeça das pessoas que estão assistindo é muito importante. Então teve essa cena aqui, que a gente está assistindo, essa gravação, nessa apresentação aí dos personagens um para o outro, que eles começam a criar um laço de amizade. E depois, o que aconteceu? Eles andaram para outro lugar, como eu estava falando lá anteriormente. No corte final do filme, eu decidi mostrar ali um muro, depois eles passando. Depois eu mostrei uma paisagem. Essa paisagem que vocês estão vendo aí, atrás, que eu estou falando, é a paisagem que eu coloquei num corte lá do filme, né? Ficou parecendo mais ou menos como se fosse uma foto. E ali, o que eu quis mostrar? Que eles estariam num lugar que é mais ou menos mais rural do que urbano. Então eu queria ambientar o filme, né, do ponto de vista como editor e do ponto de vista da percepção que eu queria que os telespectadores tivessem. Quando a gente está num lugar rural e a gente quer ter
essa percepção e passar para os telespectadores isso, vocês têm que mostrar um ambiente. Se vocês não mostrarem um ambiente, vocês não vão aí mostrar para as pessoas onde é que está tendo essa história, onde é que está se passando essa história. Então mostre a ambientação, cara. As pessoas às vezes não entendem porque ele está mostrando várias vezes, mostra um prédio aqui, mostra um prédio ali, ou então nesse caso que mostra o mato ali, mostra a parede ali, mostra uma casa humilde ali. Cara, isso é ambientação. Pode prestar atenção nos filmes que você realmente se conecta, sempre tem isso de você mostrar a ambientação. Então, não fique com vergonha de mostrar a ambientação do filme, tá? Porque isso é muito importante para a percepção das pessoas onde é que estão os personagens, é ambientação. Outra coisa importante que nesse filme teve muito bem é o mise-en-scène, né? Mise-en-scène é tudo que aparece no quadro, seja o cenário, seja aí os objetos de cena, seja o figurino dos personagens, a maquiagem e tudo isso vai mostrar para os telespectadores uma ideia do que você quer passar. Então você tem que, se você tiver tempo, você pode testar e falar o que você pensa sobre isso aqui, mostrar para alguma pessoa e tal, né? Então é muito importante você fazer testes. Se você não tiver tempo, você vai tendo um direcionamento de algumas pessoas que estão ali na produção mesmo e mostrando para ele o que você pensa sobre o filme, né? Então o que a gente queria falar era isso, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Ali tem um monte de gente vindo, tá? E é isso, gente. Valeu.